Eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração para nossas vidas nessa manhã. E assim como Deus já falou conosco, de uma forma tão gloriosa, Ele há de continuar falando conosco, porque Deus tem uma palavra para o nosso coração. E eu quero, nós vamos perceber que essa mensagem, eu quero dividir ela em duas etapas. Duas etapas. Por quê? Porque eu quero trazer uma mensagem para você, despertar você em algo que talvez você não tenha dado tanta atenção. E mostrar para você, trazer para o seu coração, para a sua mente, para que você entenda que nós sempre temos duas situações pelas quais nós enfrentamos todos os nossos dia a dias. A primeira delas é prioridade, diga prioridade. E a segunda dela é necessidade, diga necessidade. Então eu vou separar esses dois momentos em momentos de prioridade e em momentos de necessidade. Parece ser coisas iguais, parece ser a mesma coisa, mas não é. A Bíblia nos diz em Mateus 6,33, diz assim: buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Isso é prioridade, porque é primeiro, diga prioridade. Então diga assim, isso é prioridade. Só alguns entenderam. Digam, isso é prioridade. Eu quero muita sua atenção nessa manhã. E continua o versículo dizendo assim: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Diga necessidade. Isso é necessidade. Qual que é o contexto aqui? Jesus está falando assim, olha, não andem ansiosos por aquilo que você vai... Acontece pelas suas necessidades do seu dia a dia. Que você vai comer, que você vai beber, que você vai vestir, a conta que você vai pagar. Não ande preocupado com isso. Mas isso é uma necessidade. Todos nós temos conta, todos nós temos despesa, todos nós andamos preocupados, todos nós temos o nosso dia a dia, que nós temos as nossas necessidades, e elas são importantes, eu não quero em momento algum desprezá-las aqui. Porque isso é uma realidade. Eu seria muito fariseu se eu dissesse aqui que isso não tem importância. Muito pelo contrário, isso tem muita importância. Mas tem coisas que são prioritárias. E a prioridade vem primeiro. A necessidade vem em segundo plano. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, porque eu quero trazer esse texto, esse versículo, dentro desse texto agora que eu quero trabalhar com vocês, em 1 Reis, no capítulo 18. Então, entre prioridades e necessidades, dentro do versículo que eu acabei de ler, nós entendemos que prioridade, a Bíblia vai dizer, vai ser enfática nisso, que a prioridade é o reino de Deus. Então, buscar primeiro, prioridade. E todas essas coisas, necessidade. Então, prioridade, reino de Deus. Necessidade, comer, beber, vestir, todas essas demais coisas que são importantes também. 1 Reis 18. Deixa eu dar um cenário aqui, porque esse texto é grande, e eu vou começar a ler a partir do versículo 21, mas antes disso, eu quero explicar para vocês o que está acontecendo aqui. O povo de Deus estava distante dos caminhos do Senhor. Deixaram de buscar a Deus. E o que Deus fez? Deus levanta um profeta, o profeta Elias. Esse profeta ora e vai dizer o seguinte: durante um tempo, 3 anos, não haverá chuva sobre a terra. Nesse contexto aqui que nós vamos ler, havia 3 anos e meio que não caía nem o orvalho, nem chuva e nem orvalho. Então vamos entender o que estava acontecendo aqui. Durante 3 anos e meio sem chover, nem sequer o orvalho, porque se acorda de manhã não choveu, mas a grama está molhadinha, isso ajuda a grama a crescer e tudo mais, quando não tem chuva, mas nem o orvalho cair, meu irmão, significa que morreu tudo. Não tinha mais nenhuma plantação, lembrando que naquela época as coisas não eram industrializadas. Tudo se dependia da agricultura, tudo se dependia da pecuária, tudo vinha desse contexto. O dinheiro, os valores, os recursos, as pessoas vestiam com aquilo que comiam, que plantavam. Vestiam com aquilo que cultivavam, com os gados, com as ovelhas, com os novilhos, com essas coisas. Então, o povo naquela época, sem água, não tinha como dar para o gado, não tinha como plantar. 3 anos e meio foi passando e a situação foi ficando caótica. Então, esse era o contexto do momento. O povo tinha se afastado de Deus e estava ali agora vivendo uma situação caótica. Então, vamos entender. A necessidade deles era chuva. Porque eles precisavam urgentemente dessa necessidade, se fosse suprida. Precisava cair chuva
para que as coisas voltassem ao normal, para que outras coisas como comer, beber, vestir, fossem resolvidas. Então a necessidade era a chuva, diga chuva. Então isso era a necessidade desse momento. E 3 anos e meio fica nesse contexto. Elias vai para o ribeiro de Querite, passa um tempo no ribeiro de Querite, o ribeiro seca, depois Elias vai para uma cidade chamada Serepta, Deus provê ali uma viúva para cuidar dele, nós vamos falar um pouquinho depois sobre isso, para cuidar dele, e passa esse período de 3 anos e meio. Quando passa esse período, Deus fala assim, ó, agora você vai lá, volta para Israel, procura o rei Acabe, e diz que eu vou resolver a necessidade do povo. Então esse era o contexto. Agora eu quero começar a ler quando Elias chega, e aí nós vamos dar sequência aqui agora no capítulo 18, versículo 21. Elias chegou ao povo. Que povo? O povo esse que estava distante do Senhor, o povo de Israel. E disse, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal é Deus, seguiu. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Então Elias disse ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450. Deem-nos 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não metam fogo nele. Eu prepararei outro, diga outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não meterei fogo. Outro novilho, deixa eu abrir um parênteses aqui. Vamos entender uma coisa, não há comunhão entre o banquete santo e o banquete dos demônios. Não há comunhão entre o santo e o profano. Aquilo que é oferecido para o mundo, não pode ser oferecido para o Senhor. Aquilo que é colocado como sacrifício para o mundo, não pode ser colocado como sacrifício para o Senhor. É outro, é de outro jeito, é de outra maneira, porque o Senhor é santo, e santo é aquele pela qual Ele chamou. Continuando. Então, outro. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, este que é Deus. Eu gosto disso. E todo o povo respondeu, boa é essa palavra. Está aí uma boa situação para nós vermos aqui quem é Deus. Se é Baal ou se é o Senhor. Disse Elias ao profeta de Baal, escolhei para vós um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, mas não taquem fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado e o prepararam, então invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Vou repetir isso. Invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Baal, responde-nos. Porém, não houve voz, ninguém respondeu. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu não sei há quanto tempo você está esperando uma resposta de alguém. Eu não sei há quanto tempo você está esperando uma resposta que não é da parte de Deus. Eu não sei há quanto tempo você está esperando uma resposta de situações da qual você tem depositado a sua fé, de homens que você tem depositado a sua fé, talvez de médicos que você tem depositado a sua fé, talvez de situações de pessoas ou coisas que você tem depositado a sua fé. Mas eu quero dizer para você, não tem resposta, porque essas coisas não são aquilo que responde, porque o que responde é o nosso Deus. A Bíblia diz que a voz do nosso Deus é como voz de muitas águas. É o nosso Deus que tem olhos e vê, que tem boca e fala, que tem mãos e apalpam, é o nosso Deus. Escute, não sei quanto tempo, mas se você clamar a Deus, colocar sua confiança em Deus, buscar a Deus, Ele vai te responder. Porque Ele diz para você nessa manhã, abertos estão os meus ouvidos e atentos os meus olhos, aquilo que você falar, aquilo que você buscar, aquilo que você procurar, da minha parte, clamas a mim e responder-te-ei, diz o Senhor para você nessa manhã. Não sei quanto tempo você está esperando, não sei. Eles esperaram até meio-dia, eles clamaram até meio-dia, mas a Bíblia diz que não houve nenhuma resposta.
Continua. Mas ninguém respondeu. E saltavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, começou Elias a zombar deles, dizendo: clamai mais em voz alta, pois ele é Deus. Talvez esteja pensando, tenha outra coisa para fazer, ou que intente alguma viagem, talvez está preparando a mala. Talvez esteja dormindo e necessite ser despertado. Olha, meu irmão, quem não dorme e nem dormita é o guarda de Israel. Entenda isso. Os outros podem dormir. As outras que você está colocando, talvez a confiança está pedindo, podem dormir. Mas o seu Deus, a Bíblia diz no Salmo 121, eis que não dormitará e nem dormirá o guarda de Israel. E na continuação do versículo diz assim, e é o Senhor que te guarda. E aí ele começa. Assim, 28, assim eles clamavam em alta voz e se retalhavam com facas, com lancetas, conforme o costume, e derramaram seu sangue. Olha, o sangue de ninguém tem efeito, meu irmão, o sangue de Baal não tem efeito. O que tem efeito sobre a sua vida é o sangue do Cordeiro. O sacrifício ele já fez por você. Você não precisa se sacrificar para ser ouvido. Ele já fez o sacrifício de forma definitiva para você, lá na cruz do Calvário. 29, passou o meio-dia. E continuavam a profetizar até a hora dos cereais. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então, Elias disse ao povo, chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou, e Elias preparou o altar do Senhor, que estava em ruína. Tomou Elias 12 pedras, segundo o número da tribo dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Com as pedras, edificou um altar em nome do Senhor. E fez um grande rego em volta do altar, grande o suficiente para caber 2 medidas de semente. Armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e colocou sobre a lenha. Então disse, enchei de água 4 cântaros. Quantos cântaros foram? 4 cântaros. E derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, fazei a segunda vez. E disse, fizeram. E disse ainda, fazei a terceira vez. E o fizeram terceira vez. Então, a água foi derramada ali sobre o altar. Versículo 35. A água correu ao redor do altar, encheu também o rego. Quando chegou a hora da oferta de cereais, 15 horas, 3 horas da tarde, o profeta Elias aproximou-se e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifesta-se hoje, que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Deus e que fizeste voltar o seu coração. 38. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e o pó, e lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, caíram com o rosto em terra e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E disse Elias, agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Agarraram, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Versículo 41. E disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, pois há ruído de abundante chuva. Aleluia, glória a Deus por esta palavra. Vamos entender isso aqui. Primeira coisa que Elias fez, segundo a orientação do Senhor, foi dizer o seguinte, olha, para que a necessidade de vocês sejam resolvidas, para que a necessidade de vocês sejam atendidas, primeira coisa que nós precisamos fazer é restaurar o altar. Primeira coisa que nós precisamos fazer é restaurar o altar. Vamos entender isso aqui. O altar é aquilo que é prioridade. Lembra que nós falamos aqui sobre prioridade e a necessidade.
Então Elias está falando assim, olha, para que a necessidade seja atendida, vamos restaurar a prioridade. E a Bíblia diz que Elias pega 12 pedras, e levanta essas 12 pedras e arruma o altar. Irmãos, vamos entender isso de forma espiritual. Fala de organização. O altar, que é a nossa vida, precisa estar organizado. Nós não temos como pedir a que Deus supra a nossa necessidade, se o nosso altar, se a nossa vida está desorganizada. O altar é a nossa vida, o sacrifício somos nós. O altar é onde nós nos entregamos ao Senhor. Então precisa de organização. E o Romano vai dizer assim, ó, rogo-vos que apresenteis os vossos corpos como sacrifício, vivo, santo e agradável, diante do Senhor. Então nós estamos falando aqui de algo que é vivo, santo, separado e agradável ao Senhor. Então o altar, ele começa com organização. Então nós precisamos ter uma vida organizada para que a nossa necessidade seja suprida. Então você imagina só, você às vezes leva uma vida tão desorganizada com tantas coisas, e às vezes as pessoas chegam até mim e falam assim, pastor, me ajuda nessa situação. Vou dar um exemplo aqui que é muito comum, uma situação financeira. Me ajuda nessa situação financeira, eu estou enrolado, eu estou endividado, eu estou com a minha empresa bagunçada, sem resultado. E aí você vai procurar olhar um pouquinho mais de perto, você vai ver que está tudo desorganizado. A pessoa gasta mais do que pode. Aí a pessoa chega e fala assim, pastor, o devorador entrou na minha casa e olha, eu estou devendo o cartão de crédito, estou no rotativo do cartão de crédito. Eu falei assim, mas irmão, mas o diabo foi lá e passou o cartão? Não, pastor, é o devorador, é o migrador, é o Beelzebub, que seja. Eu falei, irmão, não é. Olha bem, olha no espelho da sua casa que talvez você vai encontrar o devorador lá. Porque as pessoas não têm organização, irmão, vai gastando, vai passando, não planeja. A Bíblia é clara, ela vai dizer detalhes sobre tudo, como nós devemos conduzir. Olha, está tudo aqui que nós precisamos, é o nosso manual de fé e prática. Em Lucas 14, 28, Deus vai dizer assim, antes de alguém construir uma casa, faz o quê? Planeje, para ver se ele pode levantar essa torre, construir essa casa. Para que ele começando e não termine, alguém passe e olha assim, olha, que feio, esse cara não conseguiu fazer. Organização. Precisamos organizar. Às vezes nós levamos uma vida tão desorganizada. Nós não temos um casamento organizado, nós priorizamos, gastamos o nosso tempo, investimos o nosso tempo em tantas outras coisas e não olhamos para a nossa família. Está desorganizada. Você sabe que às vezes o princípio, primeira coisa, Deus não age em coisas desorganizadas. Nós precisamos organizar. Nós precisamos aplumar, nós precisamos tomar decisão. Eu costumo dizer assim, irmão, quebra o cartão. Você vai ver que o devorador vai embora. Quebra. Precisamos ter o equilíbrio para tomar as decisões certas e levantar, primeiramente, uma organização na nossa vida. A pessoa tem muito tempo para uma coisa, mas não tem tempo para outra. A pessoa dedica tanto tempo, às vezes, para situações do trabalho e não tem tempo para a família. Aí, quando vai conversar com você, pastor, a situação na minha casa está difícil. Você vai falar assim, mas como é que é a sua vida? Não, pastor, eu saio de manhã, minha família, meus filhos estão dormindo, chega à noite e já estão dormindo também. Mas isso não é organização. Como é que você quer a situação suprida? Senhor, supre a necessidade do meu casamento. Senhor, supre a necessidade dos meus negócios. Senhor, supre a necessidade da minha vida financeira. Se você não tem organização, porque não tem como as coisas serem supridas, se não partir do princípio da organização. Estão me entendendo? Diga amém, por favor. Construa o altar. Se organize. Mostre que você tem interesse em levar uma vida pela qual você tem planejamentos para ela. O seu dia tem 24 horas. Organize o seu dia para que a sua família seja suprida, para que os seus filhos sejam supridos, lógico, para que o seu trabalho seja suprido, para que você entenda que também você precisa de um tempo para a casa do Senhor. E eu vou voltar um pouco, vou falar sobre isso aqui. É justamente essa parte que nós vamos entrar agora, a prioridade. Então, organização. Diga organização. Depois que ele organizou, o que ele fez? Ele coloca a lenha. É a mesma coisa, deixa eu voltar aqui um pouquinho nessa organização aqui. Mesma coisa, irmãos, vamos pensar assim. A pessoa pede para Deus um carro, eu já vi isso muito. Você pede para Deus um carro que a pessoa não tem condição sequer de pagar o IPVA desse carro. Como que Deus vai dar? Ele vai ter que organizar. Eu gosto muito dessa analogia,
que as pessoas às vezes pedem um carro, mas não tem a garagem para colocar o carro. Primeiro você organiza, tem a garagem, prepara o lugar para o seu carro vai ficar. Depois você pede o Senhor o carro. Organiza a sua vida financeira, que você consiga pagar o IPVA, consiga pagar os impostos, o licenciamento e tudo. Saiba a despesa que um carro dá, para depois você se organizar e falar, Senhor, pode mandar um carro, porque aqui está tudo preparado, estou organizado. E Deus vai suprindo as suas necessidades. Colocar a lenha. Olha só, Elias pegou, depois que ele preparou o altar, ele vai e coloca a lenha. Entenda uma coisa, meu irmão, o fogo é com Deus, mas a lenha é responsabilidade minha e sua. Elias coloca depois disso o novilho, ou o sacrifício. Entenda uma coisa, é algo de valor. Então, quando você vai colocar a lenha, cabe a mim você colocar a lenha. O fogo é com Deus, mas a lenha é comigo e com você. Para que o fogo, irmãos, seja aceso, nós temos que sempre colocar a lenha. E onde você vai buscar isso? É buscar na casa do Senhor. Tem que ter lenha. Tem que ter lenha para queimar. A Bíblia diz assim, não deixa apagar o pavio que fumega. Pavio que fumega sou eu e você, meu irmão. Se você não tem acompanhado uma leitura bíblica diária, se você não ouve hinos ao Senhor, se você não vem à casa do Senhor, como é que a sua chama vai estar aceso? Aquilo que Deus enviou, o fogo que Deus enviou sobre a sua vida, vai estar aceso? Não vai. Cabe a nós mantermos esse fogo sempre aceso, colocando lenha, buscando lenha. Quantos pavios estão acesos aqui? Amém? Não deixe apagar, meu irmão. Coloque lenha sobre o altar. Coloque o sacrifício. Olha, imagina essa situação nesse dia. Uma fome terrível. Não havia sobre a nação água. Era uma escassez imensa. Mas assim, olha, ponha algo no altar de valor. Ponha algo no altar de valor. E valor aqui não é quantidade. É aquilo que representa para você. Entenda que Jesus estava num culto como esse. Jesus estava num culto como esse. E na hora de recolher as ofertas, tinha um gasofilácio, que era onde era depositado as ofertas. Diferente daqui, que nós passamos as salvas. Você aponta o QR Code, nós temos essa modernidade. Naquela época tinha tipo uma urna, o gasofilácio. As pessoas saíam e vinham contribuir. E a Bíblia diz que Jesus estava do lado do gasofilácio, observando. E vinham muitos homens, fariseus, saduceus, e colocavam ali grandes quantias de dinheiro. Mas veio uma mulher, viúva, pobre, colocou ali 2 moedinhas, dentro daquilo ali. Jesus, aquilo chamou a atenção de Jesus ao ponto que Jesus faz uma reunião naquela hora com todos os seus discípulos. Vem cá, vamos fazer uma reunião extraordinária aqui, porque aconteceu algo que agora que não pode passar batido. Jesus chama os seus discípulos e diz assim, olha, essa viúva aqui, ó, colocou mais do que todos esses que estão aqui. E aí eles assustaram, mas como assim ela colocou mais? Foi porque ela colocou aqui algo de valor. Ela colocou algo que tinha importância para ela, ela colocou diante do altar do Senhor. Não venha à presença do Senhor, não chegue à presença do Senhor sem colocar algo de valor diante do Senhor. E sabe o que é algo maior de valor que você tem? É a sua vida. É a sua vida. É o seu tempo. Você está aqui hoje, está dizendo para o Senhor, Senhor, eu valorizo a tua presença e estou trazendo-me por inteiro ao teu altar, para que o Senhor me use como instrumento em tuas mãos. Então, adore ao Senhor, sim. Os seus recursos fazem parte disso. Vai mostrar quem é o seu Deus. Entenda uma coisa. A Bíblia só chama de Deus. A Bíblia não chama de Deus o diabo. A Bíblia não chama de Deus os Baals. A Bíblia chama de Senhor. Chama de Deus. Se você olhar esse texto que nós lemos, tem várias, às vezes, exclamar a Deus, o Baal, com letra minúscula. Mas Senhor, a Bíblia só chama Mamon, que é o dinheiro. Somente Mamon é considerado como Senhor. Então você vê o Jesus trazendo a importância que ele dá ao coração inclinado ao dinheiro. Porque o dinheiro, meu irmão, é um excelente servo. Dinheiro é para estar no bolso, dinheiro é para estar debaixo do colchão, se for em dólar, dinheiro é para estar no banco, dinheiro é para estar aplicado, dinheiro é para estar em criptomoeda, dinheiro é para estar em tudo que é lugar, menos no seu coração. Amém ou não? Aí ele vai ser o teu servo e não o teu Senhor. Porque se ele estiver no teu coração, ele vai ser o teu Senhor. E no teu coração só tem que ter o Jesus Cristo, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o que ele faz? Ele derrama a água sobre aquele altar. Coloca ali 4 cântaros de água. Ora às 15 horas. Entenda, esse povo orou a manhã inteira. A Bíblia diz que alguns estudiosos tiveram a particularidade de cronometrar, alguns teólogos, essa oração de Elias, que demorou apenas 19 segundos. Muito bem. Depois que o altar é restaurado, a resposta é rápida, irmão.
Entendeu? Depois que o altar é restaurado, depois que as prioridades são restauradas, depois que a sua vida está alinhada, depois que você está priorizando, consertou, organizou a sua vida, tem tempo para o trabalho, tem tempo para a família, tem tempo para os filhos, tem tempo para lazer, tem tempo para congresso de casais, tem tempo para vir à casa do Senhor, o altar está em ordem. O que ele faz? Ele põe o altar em ordem e Deus responde. Prioridade. Priorizou a obra do Senhor, priorizou o altar do Senhor, que é a sua vida. Deus, o maior interesse que Deus tem não é suprir as suas necessidades. O maior interesse de Deus é que você esteja com a sua vida no altar do Senhor, com a sua família no altar do Senhor, com o seu trabalho no altar do Senhor, com os seus recursos no altar do Senhor. Aí Deus vai responder rápido às suas necessidades. O problema é que nós estamos com o altar totalmente em ruínas, fazendo tudo o que não deve fazer, tudo desorganizado. Parece na igreja, às vezes, só uma vez ou outra, e muito mal, às vezes no culto da ceia. E nós queremos que Deus responda rápida às nossas necessidades. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus, a prioridade é essa: uma vida no altar do Senhor, uma família no altar do Senhor, um altar em ordem. Estão me entendendo? Diga amém. Amém. Muito bem. Então, depois do altar restaurado, depois da lenha sobre o altar, depois do sacrifício sobre o altar, aí Elias vai clamar. Elias passou mais tempo arrumando o altar do que orando. A oração foi 19 segundos. E Deus mandou poder do céu. Deus mandou fogo do céu. E aí Deus consumiu aquele holocausto. Entenda esse mistério aqui. A Bíblia diz que o fogo caiu, consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu o pó da terra, e a Bíblia diz que esse fogo lambeu a água que estava sobre o altar. Entenda esse mistério. A lenha queima, o novilho queima, o pó queima, mas a água não queima. Sim ou não? Amém? Estão me entendendo? A água não queima. O que acontece com a água? A água evapora. Aquilo ali, quando Elias vê aquela água evaporando, que é esse processo de evaporação, que quando o fogo aquece a água evapora, é que aí as nuvens são formadas. Olha bem, aquela quantidade de água que evaporou, era o suficiente para Elias olhar e dizer assim: ruído há de abundante chuva. O altar estava restaurado. A matéria-prima para que o milagre acontecesse, já tinha acabado de acontecer. A água evaporou e com certeza subiu. E Elias ouve pela fé. Olha, não tinha acontecido nada, irmãos. Acabou de acontecer isso, o Elias vai dizer para Acabe assim, olha, versículo 41, sobe, come e bebe, pois há ruídos de abundante chuva. Elias ouve pela fé. Elias ouve pela fé. E fé, vamos lembrar aqui, que nós falamos aqui nas quintas-feiras, sobre a Galeria dos Heróis da Fé. Fé é quando você ouve o que ninguém ouve. Fé é quando você vê o que ninguém vê. E fé é aquilo que não pode ser transportado, mas pela fé é transportado. Se tiverem fé, do tamanho de um grão de mostarda, direis para esse monte, sai daqui e vai para ali. É mover coisas, irmãos, que somente pela fé podem ser movidas. Barreiras que estão à sua frente, montes que estão à sua frente, gigantes que estão à sua frente, só podem ser removidos pela fé. Fé é transportar aquilo que é intransponível. Muito bem, Elias pela fé vai ouvir um barulho de uma grande chuva. Olha bem, não é, se nós estivermos aqui agora, e o tempo lá fora mudar, nós provavelmente não estamos vendo nada, mas se trovejar, nós vamos dizer o seguinte: olha, tem ruídos de uma grande chuva vindo aí. Sim ou não? Mas aquele dia não trovejou, mas pela fé, Elias já pôde ouvir. Pela fé, Elias já entendeu, vem uma grande chuva aí, porque pela fé eu estou vendo que essa água que estava aqui foi evaporada, o céu está como céu de brigadeiro, mas pela fé, porque eu sei, porque o altar foi restaurado, porque aquela idolatria que tirava esse povo da comunhão com Deus, foi morta, mataram todos os profetas que conduziam o povo à adoração a Baal. Ei, meu irmão, extermina aquilo que te tira da presença de Deus, extermina aquilo que te leva para longe de Deus, extermina aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida, e você, com seu altar em ordem, você vai entender,
Deus vai responder, e você vai começar a ouvir coisas que você não ouvia, e pela fé você vai começar assim, está vindo o ruído de uma abundante chuva, a provisão está chegando, eu já posso ouvir Deus trovejando os céus a meu favor, porque a chuva era necessidade, e eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você vai sair daqui nesta manhã, ouvindo a sua bênção chegar, ouvindo a sua provisão chegar, ouvindo o trabalhar de Deus, vindo a seu favor, você não está vendo, mas você vai sair daqui ouvindo, em nome de Jesus. Hoje sairemos daqui ouvindo. Mas antes de nós ouvirmos aqui, eu quero fechar esse primeiro momento, rapidamente. Eu quero que você feche seus olhos, põe a mão no seu coração, e identifique aquilo pelo qual está desorganizado, aquilo pelo qual está faltando estar em ordem, aquilo que está tirando você da prioridade e você só está atrás da necessidade. Para pensar aquilo que não faz com que você venha a casa do Senhor com a frequência que você precisa ver. Olha para aquilo que está desorganizado, e fala assim, meu Deus, eu estou dando tanto tempo a isso, eu estou ocupando tanto a minha vida com isso, minha mente está tanto envolvida nisso, meu Deus, eu dedico, Senhor Deus, tanta parte do meu dia voltada a isso, porque eu estou querendo que as minhas necessidades sejam supridas, Senhor, mas agora eu estou reconhecendo que o meu altar está desorganizado. Eu estou vendo, Senhor Deus, que eu preciso arrumar esse altar. Eu estou vendo que eu preciso arrumar essa lenha. Eu estou vendo, Senhor Deus, que eu preciso colocar diante do altar do Senhor algo de valor da minha vida. Eu tenho valorizado tantas coisas. Eu tenho entregue o meu tempo a tantas coisas que têm tanto valor. Esse tempo meu, os meus recursos, as minhas finanças, eu gasto dinheiro com tanta coisa, Senhor. E eu reconheço que está faltando. Eu estou em falta. Eu estou falhando, Senhor. O meu altar não está como deveria estar, Senhor. É por isso que eu tenho pedido, é por isso que eu tenho pedido tanto para as outras pessoas, é por isso que eu tenho depositado minha fé em outras coisas, e eu estou vendo, Senhor, que não tem tido uma resposta do Senhor. Eu estou vendo que as minhas necessidades, Pai, vão passando os dias, e eu não estou, Senhor Deus, com elas sendo supridas, Pai. E agora, nessa manhã, de acordo com essa palavra, eu entendi, Senhor, que elas não estão sendo supridas, Pai. É porque o meu altar está em ruínas, Pai. Alguma parte dessa sequência de pedras colocadas, de lenha sobre o altar, Senhor, alguma parte, Senhor Deus, do sacrifício colocado sobre esse altar, alguma parte, Senhor Deus, da água derramada sobre esse altar, eu estou faltando, Pai, eu reconheço que eu estou em falta, Pai, e eu quero aqui agora, diante dessa palavra, Senhor, entendendo que eu preciso reconstruir o meu altar. Eu preciso colocar isso em ordem diante do Senhor, Pai, para que as minhas necessidades sejam supridas. Eu preciso, Senhor, buscar primeiro, Senhor, prioridade, Senhor, a Tua presença, o Teu reino. E assim, Senhor Deus, eu coloco diante do Senhor o meu coração reconhecendo, Pai, que neste momento eu estou arrumando o meu altar, porque eu quero sair daqui, Senhor, ouvindo a Sua providência chegando em meu favor. Se você crê, diga amém. Bem, dá uma salva de palmas ao Senhor. E agora nós vamos ver como que a necessidade chegou. Foi suprida. Primeiramente, o Elias viu e falou assim, na certeza que o altar está reconstruído, na certeza que aquilo que afastava esse povo de Deus e levava-os para a idolatria já estão exterminados, esse povo agora, Senhor Deus, está na tua direção. E Deus respondeu a Elias com fogo. A partir daquele momento, Elias profere uma promessa sobre a vida daquele povo. E ele fala primeiramente com o rei, e ele vai dizer, rei, corre, porque está vindo uma grande chuva. Eu já estou ouvindo o barulho dela. O rei pegou, foi embora, mas a Bíblia diz que Elias subiu ao cume do Carmelo, mete o rosto entre os joelhos. Entenda isso. Existe uma busca. Você tem a certeza, mas você não abre mão de buscar. Você tem a certeza, mas você tem um posicionamento. Qual é o posicionamento que Elias fez aqui? Foi buscar o Senhor, foi orar ao Senhor. A partir do momento que o meu altar está em ordem, eu vou gerar a minha bênção. Como assim gerar a minha bênção, pastor? Porque essa posição, para pensar, irmão, colocou a cabeça entre os joelhos.
Essa posição, no antigo costume dessa época, era uma posição que as mulheres usavam para gerar os filhos. Os partos normais dessa época, eles eram feitos desta forma. As mulheres ficavam abaixadas e encurvavam a cabeça o mais perto possível do joelho, e a parteira ficava por trás auxiliando a criança a nascer. Essa era a posição comum. Não era uma posição comum de orar, mas era uma posição comum de gerar. Estão me entendendo? Diga amém. Muito usada na cultura antiga. Inclusive, não só para os hebreus, mas para todos os povos. A mulher dava à luz desta forma. Entenda isso. Elias estava gerando em oração o que Deus havia prometido. E o que Deus havia prometido? Acabe, povo, corre, porque há ruídos de uma grande chuva. Não era pouca chuva, era uma grande chuva. E esta era a promessa que Deus acabara de fazer pela boca de Elias, após toda a situação do altar ter sido reconstruído. Entenda isso. Elias estava ali, gerando em oração a promessa que Deus havia feito. Elias estava fazendo isso. E é o que cabe a nós. Quando nós recebemos uma palavra, igual você está recebendo aqui essa manhã, cabe a nós gerarmos isso em oração. Porque Deus já prometeu. E se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Nós precisamos não deixar de ouvir o barulho e continuar ouvindo, mas não deixarmos de orar. Não deixarmos de gerar isso em oração. E Elias fala para o seu moço assim, olha, vai, Elias sobe de novo ao cume, vai, olha para a banda do mar e me diz o que você vê. Bom, o céu era céu de brigadeiro. E ele vai uma vez e volta para Elias. Elias, eu não estou vendo nada. E ele vai a segunda vez e volta. Vale de novo, Elias fala. Ele vai a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. E todas as vezes ele voltava. A sexta. E aí? Eu não estou vendo nada. Elias continuava gerando. E o seu moço continuava olhando. E detalhe, não dá tempo aqui de explicar isso, mas ele olhava na direção certa. Olha para além da banda do mar. Eu não sei para onde você está olhando, meu irmão, mas a partir de hoje, depois do teu altar restaurado, você vai sair daqui ouvindo o que Deus está fazendo, que a tua chuva, a tua provisão está chegando, mas você precisa entender, você precisa olhar para a direção certa, o seu olhar não pode ser desviado, você não pode desistir da primeira vez, e você não pode deixar de tirar o foco. O lugar é mesmo, a direção de olhar é a mesma, não importa que você pediu uma vez, não estou vendo nada, eu estou ouvindo, mas eu não estou vendo, eu estou ouvindo duas vezes, mas não estou vendo, mas não tire o foco do olhar certo. E qual é o olhar certo, pastor? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É para Ele que nós vamos olhar. Está caindo 10 mil do meu lado, 10 mil à minha direita, 10 mil à minha esquerda, para todo lado eu não estou vendo nada, mas eu estou ouvindo o que Deus está me falando nessa manhã. Eu vou olhar para Ele, eu continuarei olhando para Ele, o meu foco é Ele, eu caminho olhando para Ele, eu sigo olhando para Ele, eu levanto de manhã olhando para Ele, eu não olho para a circunstância, eu não olho para o problema, eu olho para Ele porque eu estou ouvindo, está vindo aqui a minha provisão, a chuva está chegando, eu não tiro os olhos dEle. Não está vendo? Mas continue olhando. Pastor, mas eu já pedi 6 vezes, já pedi várias vezes. Não tire os olhos de Jesus. Elias não falou para o seu moço, agora você olha para o sul. Então não viu nada? Então peraí, agora você olha para o norte. Não viu também nada? Mas não é possível, eu estou ouvindo a chuva, mas então, não. Ele falou, volta lá de novo. Volta lá de novo, dobre os teus joelhos de novo, persevere em oração, perseverança é isso, é crer, é acreditar, e enquanto não se cumprir, eu não abro mão daquilo que eu ouvi, daquilo que eu estou ouvindo, daquilo que eu estou crendo com os ouvidos da fé. Deus falou, Deus vai cumprir. E olha que interessante, uma nuvem do tamanho da palma de um homem, no hebraico é kaf, que é uma mão assim. Não é uma mão assim. Quando esse homem vem na 7ª vez, esse jovem fala assim, olha, para não falar que eu não estou vendo nada, eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas não era assim, era assim. Kaf. É como está escrito no original. A promessa não era de uma grande chuva? Sim ou não? Olha, ruídos há de uma grande chuva. Essa era a promessa. Mas o que ele está vendo? Uma pequena nuvem. A promessa era de grande chuva, mas Deus não estava mandando algo grande. Deus estava mandando algo pequeno. Olha, meu irmão, escute muito isso que eu vou te falar. Muito isso, preste atenção nisso. Deus é especialista em trazer grandes coisas através de algo pequeno e insignificante. Deus é especialista em mover coisas pequenas
insignificantes para fazer algo grande. Então escute uma coisa, não é porque é pequeno que vai mudar o que eu prometi para você. Eu vou repetir isso. Não, Deus está falando para Elias, Elias, não é porque é pequeno que eu mudei a minha promessa. A minha promessa o que é? Grande chuva, grande provisão em abundância. Vem aí ruídos de uma grande chuva. Mas apareceu algo pequeno. Olha como Deus é especialista em fazer algo pequeno, do pequeno grande. O Elias estava dizendo que ele acabara de viver há pouco tempo atrás. Se você olhar o versículo, o capítulo anterior, quando estava em seca ainda, Deus manda ele e fala assim, olha, você vai lá, na cidade de Serepta, eu tenho providenciado ali uma viúva que te sustente. E quando ele chega, aquela viúva vai dizer para ele fala assim, olha, faz para mim um bolo aí. Ela fala assim, rapaz, eu não tenho nada, senão um pouquinho de farinha, um bocado de farinha e um pouquinho de azeite. Pequeno, pouca. Entenda uma coisa, nada tenho senão um punhado. Mas através desse pequena coisa, desse pequeno punhado, desse pouquinho de azeite, a Bíblia diz que ela obedeceu à voz do Senhor. Quando Deus falou para ele assim, faça primeiro para mim, porque você não vai morrer. Ela falou assim, você não está entendendo, profeta, eu estou catando aqui os gravetos para fazer o último bolo para mim, meu filho, nós morreremos. A nossa última refeição. E ele falou assim, faz primeiro para mim. E assim diz o Senhor, da farinha, da panela a farinha não vai faltar. E da botija o azeite não vai faltar. E a Bíblia diz que ela creu e fez conforme o profeta falou. Muito bem, de pequenas coisas, a Bíblia diz que o milagre veio. E ali viveu ela, Elias e toda a sua família por muitos dias, porque a farinha e o azeite não acabaram. Quer mais uma coisa? Quando chega, Davi vai enfrentar o gigante Golias, ele pega ali 5 pequenas pedrinhas. E aquelas 5 pequenas pedrinhas, ele precisou de uma pequena pedra para derrotar um grande gigante. E ali Deus levantou Davi como um homem especial diante de todo o povo de Israel. Uma pequena pedra. 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso para tamanha necessidade? Algo pequeno. Mas Deus ali alimentou uma multidão. Deus não desprezou as pequenas coisas. Uma viúva, desesperada, os seus filhos para ser levados cativos, como escravos, chega diante de Eliseu e fala assim, eu não sei o que fazer. Eliseu fala assim, o que você tem? Eu tenho um pouquinho de azeite na botija. É pouquinha coisa. Ele falou, você vai fazer. Você vai pegar vasilhas emprestadas, vai despejar esse azeite, e esse azeite não vai acabar. E aquele azeite foi enchendo vasilhas, e através daquela pequena quantidade de azeite que ela tinha em casa, Deus fez com que ela pagasse todas as suas dívidas, livrasse seus filhos da escravidão, e ela viveu o resto da sua vida como uma aposentadoria daquele pequeno potinho com um pouquinho de azeite. Deus gosta de começar com um pequeno, meu irmão, para mostrar que o poder é dele, não é do tamanho do recurso. Cada pequena coisa, uma nuvem, uma pedra, um azeite, pão, peixinho, se torna ponto de partida para o sobrenatural de Deus. Não despreze as pequenas coisas. O segredo é qual a resposta que você dá aos pequenos inícios que Deus tem colocado em suas mãos. Zacarias 4,10 vai dizer assim, não desprezes o dia das coisas pequenas. É pequeno, irmão. Mas é aí que Deus vai agir. É pouco, mas é aí que Deus vai agir. Uma pequena nuvem de Elias nos lembra um sinal pequeno, carregado de um prenúncio de abundante chuva. Escuta isso, eu vou concluir. Versículo 43, disse ao seu moço, sobe lá e olha para a banda do mar. Ele subiu e olhou e disse, não há nada. Então Elias disse, volta lá 7 vezes. Na 7ª vez, ele disse, levanta-te, do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias, sobe, dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Escuta isso, versículo 45, em pouco tempo. Eu gosto disso. Em pouco tempo, diga assim, em pouco tempo. Em pouco tempo os céus se enegreceram de nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel.
em pouco tempo. Meu irmão, em pouco tempo a chuva desceu. Eu queria pedir para o Ministério dos Homens de Honra subirem. Em pouco tempo a chuva desceu. Olha, entenda isso, o que Deus está falando com você nessa manhã. Deus te trouxe aqui especialmente para trazer essa palavra para o seu coração. Coisas precisavam ser arrumadas. E nós já declaramos diante do Senhor que a partir de hoje nós vamos consertar o nosso altar. Nós já consertamos. Isso é algo que nós mostramos para Deus e vamos fazer agora em atitudes. Deus está respondendo aqui com poder a essa atitude sua. Qual é o poder, pastor? É o poder da palavra, que está falando ao seu coração, que está ardendo ao seu coração, que está trazendo você a visualizar todas as necessidades que você precisa ser suprida. E Deus está ardendo aí com essa palavra no seu coração, porque isso é o poder de Deus. A Bíblia diz assim: não me envergonhe do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Eu não posso fazer nada, minhas palavras são palavras vãs, mas a palavra de Deus é poderosa. Ela é mais afiada do que uma faca de 2 gumes, do que uma espada de 2 gumes. É ela que penetra entre a alma e o espírito, vai entre a jula das medulas e faz aquilo pela qual ela lhe apraz. Palavra de Deus. Então Deus já está derramando aqui o poder de Deus sobre a sua vida, para que você ouça essa palavra e ela faça sentido em tudo aquilo que eu estou falando aqui. Até o endereço certo dessa palavra é o seu coração. Mas agora, nós precisamos pela fé começar a ouvir. Começar a ouvir a necessidade nossa sendo suprida. Ouvir a necessidade nossa sendo suprida por Deus. Que hoje, meu irmão, destampe os ouvidos da fé, ruídos de abundante chuva. Não é só chuva, meu irmão, é abundante chuva, é para transbordar. Você vai sair daqui hoje em nome de Jesus, encharcado da glória e da graça de Deus sobre a sua vida, tendo as suas necessidades supridas, todas elas supridas. Em oração, nós vamos gerar isso. Em oração nós vamos gerar, nós não vamos desanimar. E Deus, escuta isso, Deus vai colocar, talvez você já está vendo, você só não está valorizando, pequenas coisas. Irmão, escuta isso, o que nasce grande é monstro. Pequenas coisas, Deus sempre começa do pequeno. Essa nação inteirinha de Israel começou com um homem chamado Abraão, da qual a mulher era estéril. Mas a promessa de Deus tinha sido dada. A promessa de Deus havia sido feita. Deus está prometendo para você aqui: olha, se o seu altar estiver em ordem, meu irmão, vai vir a abundante chuva. Buscai a prioridade, prioriza o reino de Deus. E Deus vai suprir todas as suas necessidades. Então eu queria que você colocasse em pé. Eu quero orar por você. Eu quero fechar essa palavra com esse texto. Em pouco tempo. Em pouco tempo. A Bíblia diz que os céus se escureceram. Em pouco tempo, os céus se escureceram. E o trovão começou a ouvir para todos, não somente Elias. Todos começaram a ouvir a provisão chegando. Os raios cruzavam os céus. O barulho da chuva chegou. Estava dizendo assim, a provisão está chegando. E você vai sair daqui hoje encharcado dessa provisão, com todas as suas necessidades sendo supridas. Tudo aquilo que está precisando, meu irmão, vai chegar em nome de Jesus. E eu quero convidar você, enquanto nós louvamos ao Senhor, você que entendeu que Deus falou com você, você que precisa da necessidade de ser suprida, fala: Senhor, pela fé. Se você ainda fala assim: pastor, eu não estou ouvindo não, pastor. Sai do teu lugar. É um passo de fé, você entende? Nós somos uma igreja de altar. O passo de fé é justamente isso. Olha, eu vou ouvir hoje o Senhor falar da provisão dele, escutar esse barulho gostoso. Eu imagino Elias ouvindo ali aqueles trovões nos ouvidos dele. Senhor, quanto tempo eu não ouço esse barulho de provisão. Senhor, quanto tempo eu não ouço os céus trovejares. Senhor, quanto tempo eu não ouço isso. Que coisa boa é ouvir. É coisa boa é ouvir esse trovão nos meus ouvidos. Isso é pela fé.
enquanto nós louvamos ao Senhor, sai do teu lugar, vem aqui receber no altar do Senhor a provisão que você precisa para o seu problema que está lá te esperando. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover. Abre as comportas do céu. Vai chover, Senhor. Vai chover sobre esse povo, Senhor. Vai chover, abre as comportas do céu. Vai chover, vai chover, abre as comportas do céu. Coloca diante do Senhor a sua necessidade, meu irmão. Coloca diante dele a provisão que você precisa. Coloca diante dele o seu coração aqui selando este pacto, essa aliança com o Senhor, que a partir de hoje as coisas do Senhor serão prioridades em sua vida. Coloca diante do Senhor que tudo que você ouviu aqui, você está agindo com fé. Senhor, eu vou sair daqui hoje de posse que essa chuva vai me alcançar. Eu não vou nem sair correndo como Acabe saiu, Senhor, porque eu quero ficar parado e ficar encharcado dessa chuva, dessa provisão vindo sobre a mim. Eu preciso sentir essa água caindo, sobre no meu rosto, na cabeça, Senhor. Encharcado, Senhor, encharcado, Senhor. Tua provisão, Pai. Ah, Senhor, aqui está o teu povo, meu Deus, que tem dado crédito a essa palavra, Senhor. Deus, nós reconhecemos, Pai, que nós precisamos do nosso altar. Reconhecemos que não tem como o Senhor responder, Pai. Não tem como o Senhor suprir a nossa necessidade, sem que nós tomamos a consciência de fazer a nossa parte, que é a prioridade primeiro, Senhor. E a prioridade é o teu reino, Pai. A prioridade, Senhor, entronizado na nossa vida, Pai. A prioridade, Senhor, é a nossa família, a nossa casa, tudo que nós temos, meu Deus, ser colocado, Senhor, diante do Senhor, Pai. Teu altar. O teu altar significa que o Senhor que vai cuidar. No teu altar significa que o Senhor que vai cuidar. No teu altar significa que eu tenho a minha parte, Senhor, mas eu sei que o Senhor vai fazer a dela, a tua, Pai, porque eu estou colocando no teu altar, Pai, tudo que me pertence, tudo aquilo que é meu, tudo que tem valor para mim. A minha família está no teu altar, Senhor. A minha vida está no teu altar, Senhor. Ah, Deus, agora o Senhor sabe, meu Deus, o Senhor sabe da minha necessidade, Pai. O Senhor sabe, Senhor Deus, o quanto, Senhor, eu estou esperando, o quanto os meus irmãos estamos esperando, Pai, o ruído desta chuva, o ruído da necessidade chegando, o ruído, Senhor, da mudança, o ruído, Senhor Deus, de um novo tempo, um tempo de coisas férteis, um tempo, Senhor Deus, de fartura. E esse tempo de fartura só vem com a tua provisão, meu Deus. Estamos esperando, Pai, mas nós estamos saindo daqui crendo, nós já estamos ouvindo esse ruído, nós já estamos ouvindo pela fé. Ah, Senhor, eu quero ministrar sobre este povo, que os seus ouvidos sejam abertos, para que eles ouçam, Senhor, que hoje a provisão está chegando, hoje a provisão já está a caminho. Deus, ajuda-nos a entender que pequenas coisas, Pai, fazem parte do processo, que é pequenas coisas é a qual o Senhor trabalha, pequenas coisas nas tuas mãos se tornam grandes vitórias, que pequenas coisas nas suas mãos, Senhor, se tornam, Pai, o extraordinário de um milagre, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Ah, Deus, faz do Senhor entender que as pequenas coisas são canais, Senhor Deus, são instrumentos, Pai, são começos de grandes vitórias em nossas vidas, Senhor Deus, e que pela fé nós precisamos sair daqui entendendo, Pai,
que essas pequenas coisas, Senhor Deus, estamos entendendo, Pai, que serão o teu agir abundante chuva. Eu abençoo este povo, meu Deus, e quero declarar sobre a vida deles que eles serão encharcados da tua provisão. Encharcados da tua provisão. É abundante, é abundante, é abundante que Deus vai fazer. Como chuva, Receba. descerá. Se pedimos, Jesus virá. Como chuva, descerá. Vai chover, vai chover. Já está vindo? Vai Pela porta da fé eu posso contemplar. Abra as comportas do céu, vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu, vai chover. Aleluia. Se você está ouvindo ruídos de uma abundante chuva, dá uma salva de palmas ao Senhor aí. Glória a Deus. Podeis tomar o seu lugar. Eu já estou finalizando. Quero apenas lembrar vocês, próxima quinta. Ah, meu Deus, eu não consigo nem falar aqui. Eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande. Essa palavra vai ser real na sua vida, meu irmão. Esta palavra vai ser... Podeis tomar assento? Essa palavra vai ser real na sua vida. Você vai começar a ver que do pequeno Deus vai fazer grande. Do que é insignificante, Deus vai fazer grande. Aquela nuvem que vinha assim, ó, pelos olhos da fé eu posso ver ela derramando sobre a sua vida assim, ó. Ela derramando sobre a sua vida assim, suprindo a sua necessidade. Oh, louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, pelas tuas respostas em nossas vidas. Quinta-feira, finalizamos a série Jesus em minha casa. Nós vamos falar aqui sobre quando Jesus entrou na casa daqueles discípulos no caminho de Emaús. Aqueles discípulos estavam desanimados, irmãos. Aqueles discípulos, quando estavam voltando para casa, de cabeça baixa, triste, decepcionados. Mas Jesus foi com ele para a casa deles. E você vai se surpreender com o que Deus Jesus fez na casa daqueles homens. Quinta-feira, 20 horas, fechamento da série Jesus em minha casa. Não fique em casa. Amém? Então sair daqui debaixo da bênção do Senhor. Amém? Então fique em pé. Nós estaremos finalizando com essa oração. Após a oração, fique por último louvor. Nós temos 10 minutos. Feche seus olhos. Soberano Deus, Pai, louvado, engrandecido seja o teu nome, Pai. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ó Senhor, obrigado, Pai, por todas as provisões, meu Deus, que o Senhor tem providenciado aqui essa noite. Obrigado pela vida dos teus filhos, Senhor, que entenderam a tua palavra e estão se posicionando, Senhor, o seu altar diante do Senhor, para que o seu nome seja exaltado nas suas vidas, na sua casa, nos seus negócios. O altar é para te adorar, Senhor. O altar é para te exaltar. O altar, Senhor Deus, é para reconhecer que o Senhor é o nosso Deus, Senhor. E que essa palavra, Senhor, fique na mente, Pai, no coração, Pai, durante, Senhor Deus, todos os dias dos próximos dias e dos próximos meses e dos próximos anos, Pai. Ó Deus, eu creio, Senhor Deus, que em breve, assim como a tua palavra nos promete nesse texto, eu creio, Senhor Deus, que é real para a nossa vida nesta manhã, que em pouco tempo, Senhor, e eu quero ministrar, Senhor Deus, que ainda esta semana, Pai, ó Deus, eu quero, Senhor, declarar uma palavra profética sobre este povo, que ainda esta semana, é pouco tempo, a situação vai mudar.
Aquela pequena nuvem vai virar, oh Senhor Deus, um céu, Senhor Deus, cheio de nuvens carregadas, de bênçãos e de provisão para a sua vida. Eu quero profetizar que sobre a sua vida vai descer abundante chuva em pouco tempo. É pouco tempo, é pouco tempo. Oh, esta semana ainda, muitos aqui ainda vão experimentar. Muitos contratos que se iniciaram pequenos vão se tornar grandes. Pedidos pequenos, oh aleluia, vão se tornar grandes. Trabalhos pelo qual você entrou, empresa pela qual você entrou e entrou com um cargo pequeno, oh, vai se tornar grande. Oh, pequenas coisas que o Senhor tem feito, você vai ver se tornar coisas grandes. Deus manda dizer para você: não menospreze as pequenas coisas, porque eu estou nela. Valorize, profetize sobre as pequenas coisas, que elas se tornarão grandes. Ah, Senhor, uma semana de vitória para nós, Pai. Guarda este povo por onde eles andarem, que a tua bênção seja sobre eles. Livra do mal, do perigo. Livra, Senhor Deus, dos homens maus, Pai, de ladrões, do homem sanguinário. Guarda a nossa família, Senhor, guarda os nossos filhos. Por onde nós andarmos, Pai, que os teus anjos estejam acampados sobre nós, nos livrando, nos guardando, nos protegendo. E que a tua bênção, a tua misericórdia, a tua graça, o teu favor, a tua presença esteja conosco em todos os instantes, Senhor, dessa semana, Pai. Estenda as tuas mãos e que o amor de Deus Pai, a graça de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Se você crê, diga amém.